Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para você que me conhece, sou o professor Alex. Hoje estou trazendo a minha convidada aqui, Ieda Rebelo. Tudo bem, Ieda? Ô, Alex, um prazer estar com você, conversando sobre um assunto que tão nos une. Que bom. Ieda é radiologista. A gente vai falar aqui sobre cirurgia guiada, que é muito discutido e muito solicitado aqui por vocês. É um mundo muito amplo, né, Ieda? Alex, é verdade. Hoje o universo é digital, Então ele criou para nós ferramentas e dispositivos para auxiliar o nosso dia a dia e conseguirmos avançar, Tanto no diagnóstico quanto nas cirurgias. Então, nada melhor do que a gente aliar o universo digital com a nossa prática clínica, e isso vem bem casado com a guiada, Desde cirurgias complexas, como ortognática, até pequenas cirurgias, como gengivoplastias, ou menores ainda. A gente tem feito guias, às vezes, Alex, para desgaste dentário. Porque as pessoas associam muito cirurgia guiada a só implante, mas não sabem o que é. Esse mundo é um pouquinho grande. Muito. Eu costumo dizer o seguinte, que limitarmos é falar de cirurgia guiada para implante ou para, procedimentos cirúrgicos. O universo digital, ele é infinito. E quando você trouxe esse tema aqui, ele é muito bom, porque vai permitir abrir a mente. Então, se eu posso fazer isso para uma cirurgia de implante, se eu posso fazer isso para uma gengivoplastia, uma gengivectomia, por que não fazer para endodontia? Por que não fazer para desgaste? Por que não fazer para estética? Por que não? Porque as ferramentas estão ao nosso dispor. É uma questão apenas de inovarmos e pensarmos como melhor utilizá-las. E vale muito a pena o investimento. Para quem opera, é muito diferente, muito diferente. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento digital em implantodontia. E aí, como eu estava falando, é exatamente, Alex? O universo da guiada, ele nasceu exatamente pela possibilidade que a gente tem agora com as ferramentas digitais de planejar e melhorar os nossos casos. Então, aqui a gente tem exatamente, hoje a gente vive numa matriz, que a gente chama, e aí esse filme Matrix está bem aí agora, para a gente avaliar ele, mas nosso universo é digital. O mundo que nos cerca, ele é digital. Então, desde uma panorâmica, que a gente está lá olhando no nosso paciente, eu posso usar a ferramenta de Zoom, eu posso realizar medidas. Isso já é você direcionar o seu planejamento. Isso já é você ter mais ferramentas dentro do universo digital para proporcionar aí essas avaliações, Então, a gente pode fazer medidas, pode fazer zoom, alterar brilho e contraste, utilizar das ferramentas do universo digital. Mas a gente sabe que a panorâmica é limitada, A panorâmica ainda é um exame bidimensional. Então, ele tem limitações neste universo. Então, já é do nosso dia a dia, ao planejar uma cirurgia, seja ela de implante, seja de terceiros molares, seja ortognática, seja lá o que for, a gente pensar na possibilidade de solicitar uma tomografia de feixe cônico ou uma tomografia multislice, seja lá. Por quê? Porque precisamos de mais detalhes. Então, sempre que precisarmos de mais detalhes, de volume, de profundidade, a gente vai indicar realizar uma tomografia. A gente deve indicar a realização de uma tomografia exatamente quando a panorâmica mostrar as suas limitações. Então, não tenho espessura, eu não tenho a dimensão exata, a precisão para a realização de uma cirurgia. Então, eu aí acabo utilizando a tomografia de feixe cônico. É isso que eu falo com meus alunos, Ieda, porque tem alguns que trabalham em alguns consultórios que têm uma conduta que eu não concordo, que é fazer cirurgias com radiografia periapical e panorâmica. E eu falo, rapaz, não tem condições. Às vezes, com a tomografia, você seleciona um corte, e naquele corte, às vezes, não tem informação que a gente quer. Quando a gente abre, a gente fala com algumas surpresas, como eu falo com eles. Imagine você trabalhando só com o periapical. Então, o aluno que está assistindo isso aqui tem que tomar muito cuidado. Eu acho que essa aula também é importante para esclarecer que tomografia é tudo. Se você tem uma Ferrari, poxa, o Fusquinha era a Ferrari do passado. Então, você tem que abrir, não pode abrir mão disso. Então, você que é aluno aqui, mesmo sendo mandíbula, não abra mão da sua tomografia. É um custo que realmente vale a pena para você e para o seu paciente, porque são informações extremamente necessárias. Sim, Alex. Inclusive, a gente tem uma posição da Academia Americana de Radiologia exatamente indicando a tomografia para os casos de implante. Então, quem tiver interesse, existe um site chamado Sedentex, é uma organização internacional, inclusive a sede dela agora está na Europa,
e que ela exatamente, ela regulamenta. Então, se a gente precisar mostrar ao paciente, subsidiar essa nossa decisão, fala, olha, a gente tem vários guias preconizando e está aqui. E eles mostram, inclusive, por imagens, Alex. Então, fica bem bacana. Quem tiver interesse, vale a pena visitar. sedentex.org, com X, Sedentex. Então, aqui, essa é a tomografia, né? É o que a gente tem. É exatamente a avaliação de um volume. Então, eu consigo ver o paciente por dentro, como a gente fala, né? Que a radiação X nos promove isso. Então, eu consigo avaliar se esse paciente, por exemplo, tem alguma patologia na área, se eu tenho alguma alteração de trabeculado ósseo, isso é muito importante, se eu tenho dentes na região que eu não percebi na panorâmica, e é isso aí, né? A tomografia computadorizada, ela é um exame de fácil realização, né? Complexo de interpretação, mas de fácil realização, então o paciente aceita com bastante tranquilidade, além, né, dessa enorme gama de informações que a gente tem com a tomografia. A gente já sabe o que é a tomografia também pertence a esse universo digital, então a gente não tem absolutamente nada físico enquanto eu adquiro a tomografia, depois eu posso até imprimir, mas no momento ela é totalmente digital, e por isso ela nos permite diversas situações, né? E dentre essas situações, a gente precisa realmente abrir a nossa mente, né? Então, eu tenho no universo digital, eu tenho em minhas mãos o volume do meu paciente. É como se eu tivesse meu paciente transoperatoriamente falando dentro do meu computador. Então, eu posso, sim, planejar, executar melhor. Então, vamos ver como é que a gente tem usado mais isso. E aí, eu convido vocês, né, como a Alex falou, assim, a perder o medo. Às vezes, Alex, eu acho que o aluno ou o nosso colega não quer solicitar uma tomo porque ainda desconhece como navegar nela ou como interpretar melhor ela. Mas olha, a gente tem muita coisa na internet. Aqui, por exemplo, esse canal de Alex, né? Então, vocês podem vir e achar como manusear melhor, né? Existem alguns tutoriais mostrando. E normalmente, nos cursos de atualização, aí, Alex vinculado a alguns, ele exatamente traz essas possibilidades de vocês conhecerem melhor como navegar. Mas não quer se dar esse trabalho? Chama o radiologista, né? O radiologista é teu primeiro parceiro nesse planejamento. Quando você realiza a tomografia, é com o radiologista que você compartilha a primeira responsabilidade, que é a leitura do exame do seu paciente. Então, vamos querer acertar, né? Vamos conhecer mais da tomografia e desse universo digital. Essa discussão é super produtiva, pô, é muito legal. Você chegar, ligar para o colega, pedir informação, eu acho que a pessoa vai ter o maior prazer de conversar com você. Inclusive, o pessoal que eu trabalho aqui, que é da clínica da nossa querida Ieda, a gente liga, conversa, discute isso. Inclusive, um dia desse eu liguei com ela, falei com ela um tempão, discutimos o caso, ela deu a opinião dela, eu dei minha opinião. Isso engrandece bastante os dois lados. Então, você que tem aqui, está querendo ter medo, às vezes, de discutir, ligar para a pessoa, pensando que a pessoa vai pensar algo de você, isso nunca vai existir. Olha, e como a gente aprende? Se você me liga para me falar assim, Ieda, olha tal imagem, será que dá para invadir espaço biológico e tal? Eu vou te perguntar umas 5 para aprender com você, né? Porque vocês é quem vive na clínica, ali, ó, na boca do paciente. Nós, da radiologia, a gente tem exatamente o volume desse paciente, as informações diagnósticas. Mas o que esse paciente almeja, o desejo dele? Então, a radiologia aprende demais com essas trocas quando vocês ligam para um radiologista. Isso é muito bacana, né? Então, olha esse caso, Alex, é isso que eu ia mostrar aqui. Um software gratuito, que é esse software da Carestream, paciente com fratura, vocês viram ali, né? Tem essa linha hipodensa aqui, acho que dá para ver no mouse. Dá para ver. Então, tinha a linha hipodensa ali mostrando uma fratura desfavorável num canino, um dente tão importante. E num software gratuito a gente consegue fazer as medidas, instalar o próprio implante e ainda medir um detalhe, que a gengiva está levemente edemaciada, então que talvez o resultado esperado precise de um transoperatório um pouco mais delicado para o paciente. Isso aqui já é um planejamento virtual, né? É você ter previsibilidade no caso. Alex, fala para mim se essa imagem não ensina tudo para o paciente. Às vezes é difícil a gente explicar, né, Alex, para o paciente assim, vou botar um parafuso de implante. Ele pode até se assustar. Mas se você mostra isso, olha aqui, na mesma posição que está o seu dente, que eu vou instalar, né? O paciente ele participa do planejamento com você, ele é colaborador desse paciente, né, nesse momento. Eu gosto muito dessa. E esse software é gratuito, gente, então vamos perder o medo, né?
gratuito, dá para baixar, tem vários sites. Olha esse outro caso aqui, também me cedido por um colega, né? Vejam, uma condição bucal muito ruim, é um paciente da faculdade de odontologia. Mas e aí, Eda? Olha bem, a prótese do paciente, esteticamente, ela está muito próxima do que a gente entende ser razoável, ser satisfatória, a relação de lábio e tal. Então, vamos fazer a tomografia com esta prótese, embora a condição totalmente, né, ruim, bem complicada. Mas olha quanta informação a gente já tem, né? Disponibilidade óssea, então espessura, altura, como é que eu posso instalar, a inclinação, que eu vou me guiar pelos próprios dentes presentes na cavidade bucal, mas eu vou me guiar principalmente também pelo meu referencial protético. E nesse momento é muito importante que a gente fale sobre isso. O planejamento reverso é muito bom para o paciente, muito bom para você, né? Implantodontista, para você protesista, para você cirurgião. Então, eu tenho o meu referencial protético, que é a prótese do paciente. Observe nessa imagem inferior, que eu consigo estabelecer, né, a minha posição do parafuso de implante satisfatória com o meu referencial protético. Ok. Já num outro sítio, numa outra condição, perceba que a gente vai ter que angular um pouco mais, né? Mais para palatino, para eu atingir o centro desse meu referencial protético, para que eu tenha uma condição satisfatória de reabilitação para esse paciente. Olha como pensar ficou rico. Então, ele vai além da própria interpretação do radiologista, né, Alex? É assim, do teu dia a dia, é de você ver a necessidade do paciente, do que você busca para esse paciente, individualizar a condição do paciente. Então, aqui, olha, você gastou o quê? Meia hora, né, para ir lá, colocar, girar um pouquinho, falar, olha, já tenho aqui a previsibilidade na minha cabeça. Como é que eu vou fazer isso nesse sítio? Eu vou exatamente angular mais para palatino e assim por diante. Isso já é um planejamento virtual. Então, isso já é guiar o seu pensamento, né? Isso tudo graças à tomografia. Então, a gente consegue, inclusive, fazer medidas para a gente ver até a barra metálica. Será que eu estou com uma distância muito grande? Será que eu tenho um peso estabelecido ali muito, né, desproporcional? E assim por diante. Tudo isso com software gratuito. Se temos, então, a tomografia, que a gente já discutiu, que é um requisito importante para a gente planejar, para a gente pensar nessas cirurgias para implante, por que não evoluir e fazer guiada? Se eu tenho essa possibilidade, se eu tenho essa condição, vamos lá. Então, aqui eu trago aqui, se vocês quiserem, até observem, esse é um site também aberto, gratuito. Como eu não gosto muito de trazer muita coisa de sangue, Alex... Não, tá perfeito, tá perfeito. Eu acho que esse vídeo é bem ilustrativo e está aberto, lá é disponível para todo mundo, mostrando o que é uma guiada. E o guia, né, devidamente adaptado na cavidade bucal do paciente. Alguns colegas retiram esse capuz gengival, outros já nem retiram mais, é uma questão de cola e seguir. E aí você é exatamente direcionado, guiado pela anilha. Então, na sequência de suas fresas, o que você planejou virtualmente está aqui desenhado para conduzir a sua sequência de perfuração. Então, é o que todo mundo tem chamado, né, Alex, que é a cirurgia sem corte. O que eu falo, Ieda, desculpe, para o pessoal, que a cirurgia guiada, você tem que ter uma curva de aprendizado. É importante, porque às vezes a gente está fazendo com cirurgia guiada e tem algum problema ou com guia, ou no decorrer da cirurgia, então você tem que fazer à mão. Então, quando você parte para esse tipo de cirurgia, você tem que ter uma curva de aprendizado. Outra coisa também, são kits especiais que cada empresa tem para você fazer esse tipo de cirurgia. Às vezes você vai marcar para fazer na empolgação, chega lá, porque tem as anilhas, tem a diferença das anilhas. Então, isso aí também é importante falar para a pessoa que está assistindo agora. Eu até fico, às vezes, preocupada, Alex, né? A odontologia lida com um universo muito tecnológico e, por isso, também muito cara, né? Então, assim, o colega ter kit da Strauma, kit da Neodente, kit da Cintiq, é inviável. Esses kits são extremamente caros. Então, vale a pena estabelecer parcerias, seja com seu colega implantodontista, seja com clínicas de radiologia que disponibilizam kit. Então, se programar. E com isso você consegue. E você tem toda a razão. Acho que hoje a gente tem em torno de uns 12 kits no mercado. É muito, né? É muito. E cada hora eles lançam um novo, então é importante isso que a Alex colocou, você escolher. E aí, normalmente, né, vocês já têm um preparo para isso. Olha, eu trabalho muito mais com essa marca, então eu tenho muito mais, como o Alex falou, uma curva de aprendizado melhor com determinada marca de implante. Então, ela tem o seu kit de guiada e você vai para o kit de guiada. Mas a Alex falou uma coisa muito importante.
que é você saber que a guiada pode precisar, no momento do transcirúrgico, que você vá para o seu fluxo original, ou seja, sem o guia. E aí, Alex, eu chamo até a atenção de um jornada acontecimento com um colega nosso. Tudo pronto, Alex. Guia feito, testado, maravilhoso. O que é que aconteceu? A paciente não tinha abertura de boca suficiente. Um detalhe bobo. E teve-se que ir novamente para o que a gente chama de um fluxo original, um fluxo analógico, digamos assim, não digital, não guiado. Então, são detalhes, às vezes, que, como a Alex falou, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: em nenhum momento a chegada do scanner, a chegada do universo digital deve ser compreendida como anulação da compreensão do que é uma moldagem, do que é uma interpretação de imagem normal. Não, muito pelo contrário. Eu preciso aprender o que é analógico para que eu consiga, e eu conseguirei com muito mais facilidade, compreender o universo digital e, frente às dificuldades, como aqui a gente colocou, executar a modalidade sem ser no universo digital, né? Então, é muito importante isso. Em nada elimina, gente. A gente tem que continuar aprendendo a moldagem, a gente tem que continuar aprendendo a fazer a cirurgia sem ser guiada, né? E também tem que ter, importante, você falou, a questão da moldagem. A pessoa tem que moldar muito bem, porque às vezes nós mandamos o modelo para a clínica para vocês escanearem o modelo. Então, se você tiver uma moldagem que foi mal executada, um modelo que não tiver apto, um modelo não tiver perfeito, não tem como, às vezes, escanear esse modelo. E você acaba criando entraves, né, para um projeto que você criou tão bonito de reabilitação para o seu paciente em função de um detalhe, que é a moldagem. Então, assim, a gente precisa estar bem da curva de aprendizado e funcionar bem no mundo analógico para que a gente consiga ter todas as ferramentas do universo digital ao nosso dispor. Porque se eu entendo o que é uma moldagem, se eu entendo o que é um final de preparo, se eu entendo o que é, né, um afastamento de gengiva e tudo mais, então eu vou conseguir colocar isso na prática no universo digital. Então, assim, eu costumo dizer, e um palestrante famoso, na verdade, fala isso, que fazer a cirurgia sem retalho é um plus. A guiada é um plus, né? Então, se a gente conseguir, ótimo. Mas se a gente já entende que todo esse fluxo precisa funcionar, a gente já sai ganhando. Então, ok, Edo, eu já tenho a tomografia. Acho que foi bem o que a Alex queria que a gente conversasse aqui hoje. Eu já tenho a tomografia. O que me falta para eu ir para o universo da guiada? Então, a gente tem o Daikon, a gente já tem a tomografia. Então, por que eu preciso do STL ou do PLAI? Que é o que eu vou explicar aqui agora. Porque, infelizmente ou felizmente, a tomografia ela não é tão perfeita. Ela gera, vejam aí os detalhes aqui, eu vou mostrar, eu mostrando com o mouse, um borramento da imagem bem na sua superfície. Então, isso a gente chama de artefato. Veja que esse paciente não tem restauração, Alex. Mas o próprio esmalte, ele é tão intenso que ele gera esse borramento na margem da imagem. Na margem, tá? Então, eu preciso de, como eu quero uma cirurgia de alta precisão, eu necessito escanear esse paciente para que eu tenha mais informações da superfície, porque a tomografia, ela tem exatamente esse borramento na superfície. Então, eu preciso de um escaneamento de boca, daí o porquê que hoje as cirurgias estão tão precisas. Antes a gente tinha, né, como a Alex colocou, que moldar o paciente, escanear às vezes esse modelo no escaneamento, no scanner de mesa, enfim, eu ainda peguei scanner de mesa. Hoje a gente já tem bons scanners de boca, então eu trago aqui exatamente para mostrar. A gente precisa casar agora, né? Essa superfície, que é o escaneamento, com a tomografia. E aí vocês já compreenderam o porquê. Porque eu preciso ainda, né, de uma alta precisão da superfície. Eu já tenho volume, já sei espessura, sei que a tomografia é fantástica para esse detalhamento ósseo e dentário, mas eu sei que ela acaba gerando um borramento, um artefato na superfície do dente. Esse borramento eu consigo minimizar, ou melhor, aumentar até a precisão dele com a malha do STL. Então, com a superfície que eu vou adquirir ali, tá? Então, eu vou fazer esse casamento, essa associação de um com o outro, do Daikon, da tomografia, com o STL. Então, por isso que é condição necessária para uma guiada. Eu ter a tomografia e eu ter exatamente a superfície do paciente.
Então, olha lá, aqui o paciente sendo escaneado. Hoje já tem muitos scanners no mercado. Muitos não, eu diria que 4 no Brasil. Tem muito no mundo afora. No Brasil, infelizmente, as coisas demoram mais a chegar e quando chegam com preços absurdos. Aqui o paciente sendo escaneado, então também o paciente realmente ele se vê na tela da televisão, então ele é muito colaborador, isso, particularmente até meu sobrinho. Aqui o último IDS que a gente teve lá em 2019, e mostrando todos os equipamentos lançados no mundo da odontologia. Vejam que a gente tem de fato muitos scanners, mas no Brasil, infelizmente, a gente só tem realmente 4. Aqui é um prospecto do próprio Congresso, então nada de marcas, eu não estou falando de marcas aqui, mas comparando cada scanner de boca que a gente tem disponível no mercado mundial, volto a dizer. Alguns nem chegaram no Brasil ainda, por exemplo. A Trishape ainda não trouxe o Trios 4, está prometendo trazer agora. O iTero Element 5 está chegando agora também, não chegou no Brasil ainda. O CS3700, ele também está chegando, não chegou. Isso lá foi lançado lá fora em 2019, hein? Imagina. Hoje a gente tem no mercado do Brasil 4 mais famosos, faltou aqui só o da Sirona, mas eu não tenho muita experiência com o da Sirona, eu tenho mais experiência com o Trios, com o iTero e com o CS. Então aqui está exatamente até meio que aproximadamente com a minha mão, para vocês verem. Eles têm tamanhos parecidos, né? Óbvio, eu tenho preferências de um mais para criança, porque acho que a ponta é um pouco menor, o iTero é um pouco mais rápido, assim como o Trios. Então, assim, a gente tem alguns detalhes, mas todos têm uma alta resolução e uma alta precisão. Não há dúvidas, tá? Vários artigos já saíram comparando os scanners e todos, tem muita resolução. Aqui, fazendo a oclusão, vejam que é automático, né? Então ele faz o reconhecimento, o encaixe é perfeito, ele faz esse encaixe automático, a gente faz os dois lados, lado direito e lado esquerdo, para que a gente garanta exatamente essa combinação perfeita, né? Olha lá, super rápido, o paciente acompanha na tela da TV, então eles ficam bastante tranquilos. Eu acredito muito na parceria. Eu acho que a pessoa, fazendo analogia, não adianta de nada eu ter uma Ferrari, eu não andar nessa Ferrari e deixar a Ferrari guardada na minha garagem só para os outros verem que eu tenho uma Ferrari. O que isso quer dizer? Não adianta de nada você pegar um aparelho para escanear, botar aqui no seu consultório para todo mundo ficar bonito na foto, se você não tem fluxo. Se você não tiver fluxo, não se paga. Então, às vezes, é bom você ter uma parceria com a clínica de radiologia. Eu penso assim, tem pessoas que pensam diferente. Sim. Você tem essa parceria, o que é importante, pô. Porque a pessoa aí você tem como ter fluxo, às vezes. Eu não tenho. Então, essa parceria é muito legal. E, às vezes, a clínica vem no consultório, o paciente vai lá, você tem que ter uma clínica, veja se tem uma clínica perto do seu consultório. Então, é importante você procurar uma clínica que você confie, em que você possa fazer essa parceria. É claro, se você quiser ter a sua Ferrari e deixar ela guardada e usar de vez em quando, beleza, nada contra. Eu concordo plenamente. E essa é uma forma até, Alex, da gente quebrar mais uma barreira, né? Que é a barreira do investimento. Ah, mas eu tenho que comprar um scanner, é mais de R$100.000. Nossa, não vai se pagar. É como a Alex falou, não vai se pagar, gente. Um scanner dificilmente ele se paga, a menos que você tenha um fluxo muito alto. Então, ok, se você trabalha numa policlínica, já está valendo. Se você trabalha num prédio, onde você pode dividir isso com vários colegas, aí já fica a dica, tente adquirir um scanner, por exemplo, que você tenha ele móvel, né? O iTero, por exemplo, é um deles. Ele é um displayzinho, você leva para onde quiser. O Trios, você conecta no notebook, e aí assim por diante. Né? Então, assim, já vale a pena. Mas se você está começando, né? Se você ainda não tem esse conglomerado de colegas que trabalham ao seu lado, então estabeleça parcerias, como a Alex falou. É uma forma de você diminuir a barreira. Eu começo nesse fluxo digital assim, com parcerias, e daqui a pouco você vai ter o seu, se assim você quiser. Né? Esse é um outro formato, é o mesmo escaneamento, tá, gente? Não mudamos nada, é apenas a forma de salvar. Eu posso salvar ele com cores, que é o chamado formato PLY. A cor, gente, ainda não é essa maravilha, né? Dá para vocês verem aí. Eu gosto muito do Trios. Acho que tá muito legal a cor. Nunca tinha visto de cor assim, não. Ele está prometendo, Alex, já vim com a cor ele determinar a cor do dente pela escala VIP. Então, ele vai te falar se é A2, se é A1. É a promessa agora do Trios 4 que está chegando, né? Então, vamos aguardar para ver. É bem legal esse PLY. É apenas a forma de salvar. Olha aqui o da Trios. Também bem bacana. Então, eu gosto muito do formato PLY da Trios. Perfeito. E ele está prometendo exatamente vir com escolha de cor. Então, eu determino ali, clico e ele vai dizer, olha, isso aqui está mais próximo de um
B1, B2 e assim por diante. Bom, e aí a gente entra, finalmente, já tem o DICOM do meu paciente, já tem o escaneamento, a gente aí começa já a pensar sobre termos uma cirurgia guiada. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante, que é o referencial protético. Se vocês conseguirem trabalhar com o referencial protético, com o planejamento reverso, ele é muito mais útil para vocês. Ele é muito mais completo. Porque se eu tenho o meu referencial protético, praticamente todo o seu caso já vai estar fechado através da guiada. Unitário. Unitário é bem tranquilo, realmente. Um paciente com ausência dentária ali do 36, mas ele perdeu espaço. Percebem que ele perdeu espaço? Então a gente está tendo exatamente que trabalhar com um pré-molar um pouco maior para compensar esse local. Não tem problema. A gente faz esse enceramento virtual. Quando é unitário, dá para você fazer o enceramento virtual, é possível. Esse, por exemplo, é um software que é o Blue Sky, também é um software híbrido. Ele tem uma parte aberta, se vocês quiserem começar a trabalhar, mas ele, para gerar a guia, você vai pagar por isso. Eu acho também um formato bem interessante, principalmente para quem já está começando. É legal isso aí. Bem legal. Então, olha lá. Ele faz, enfim, todas as medidas que vocês precisam e ele vai fazer exatamente, olha lá, o desenho do guia. Aí, ele é totalmente automático, eu dou um clique e ele já desenha o guia? Não. Ainda não estamos nesse nível de evolução, até porque muitas das decisões terão que ser tomadas por nós. De fato, quanto eu quero inclinar, quanto eu quero aprofundar esse implante, consigo um pouco mais? Então, tudo isso aí a gente vai fazer. Ele desenha um guia básico, Alex, mas você vai acabar fazendo a modelagem desse guia. Então, eu posso deixar ele um pouco mais fino, um pouco mais espesso. Não quero que vá até o molar lá na frente. Para mim, até canino está satisfatório. Então, tem gente que faz guias mais curtos, mais longos. Então, está aqui exatamente o software desenhando tudo isso para vocês. Tá? Então, olha aqui, um guia desenhado, está lá o guia. Particularmente, Alex, não sei muito bem qual que é a sua experiência, mas eu gosto de guias longos, porque eu acho que eu tenho mais estabilidade. No caso de guiada, o melhor é longo. Né? No caso, quando não é guiada, eu prefiro bem curto. E às vezes é bom você, quando chegar o guia, você dá uma testada, qualquer coisa você dá uma aliviada. É importantíssimo isso aí. E não deixar já para botar na boca para ver. Exatamente. Na hora da cirurgia. Eu gosto muito, Alex, desse formato aqui também. Ó. O guia está aí, ok, vamos imprimir ele e vamos encaixar no modelo. Já é, né, uma previsibilidade. Então, se você manda o guia já encaixadinho no modelo, o colega, né, ele vai, o cirurgião, o implantodontista, ele já vai entender qual é o eixo de inserção. Tem isso também. Às vezes eu tenho um dente que ele está meso-angulado, disto-angulado, então se eu dou uma inclinadinha no guia, eu entro com mais facilidade. E isso, para não ficar na boca do paciente fazendo, eu posso fazer várias vezes no modelo e exatamente observar essa inclinação. Então, particularmente, eu gosto muito do guia com o modelo. Não ir só o guia sozinho, vai guia com o modelo, você já mostra ao paciente, olha, né? Olha lá a gente trabalhando um pouco do empreendedorismo, da conquista do paciente, né? Porque tem duas formas de trabalhar, né? Tem a pessoa que só entrega o guia e, como você está falando, a sua empresa entrega o guia junto com o modelo. A pessoa saber que existe essa diferença. É melhor. A gente acaba vendo que dá mais sucesso. Então, aqui, ó, o guia, ele é testado no modelo. Então, olha lá, muito importante, Alex, essas janelas de inspeção. Muito importante, né? Então, a gente vê que está zerado, ó. Ele está totalmente encaixado no dente. Esse, por exemplo, ó, foi um dente removido virtualmente. Então, o paciente vai perder o incisivo lateral, mas está na boca do paciente ainda. Mas, virtualmente, a gente extrai o dente do paciente, né? Planeja todo o caso. Vou voltar aqui. Só para a gente ver, olha, está lá a anilha já colocada, né? Essa questão da neodente até a anilha colocada. Percebam, tomem esse cuidado, né? É um amor que a gente tem a tudo, né? Como o Alex tem amor a tudo que ele faz. Então a gente olha assim no detalhe, está encaixado, tá realmente zerado, olha lá, ó, janela de inspeção, então você percebe, não tem báscula, tá tudo ótimo. Então acho que o modelo já dá, o paciente vai compreender na hora que você mostrar para ele. Aqui um outro caso, vejam que é um caso de uma extração recente, mas o colega realmente entendeu essa opção, então você tem aqui a distância do implante até a raiz, uma vista em 360 graus, tudo isso aqui é um planejamento de guiada. Então, o implantodontista, o cirurgião vai avaliar o vídeo
ele vai compreender espacialmente onde está sendo colocado esse implante, qual que é a relação dele com os dentes vizinhos, com o seio maxilar, está satisfatório, não está. Um detalhe que eu gosto de mostrar, Alex, aqui, ó. Aqui é a rosca do implante. Isso aqui, ó, já é a margem que o próprio software te dá dos 2 milímetros de distância, ó. Então, o próprio software cria essa zona de 2 milímetros de distância. E aí você fica bem claro, ó, a distância que você tem para a cortical, a distância que você tem para o seio maxilar, porque o parafuso é esse desenho das roscas do parafuso aqui, tá? E não esse verde de fora, hein, gente? Então, muita atenção. A coisa que você falou, Eda, desculpa, a importância de você, como ela falou antes, você fazer o planejamento reverso. É você pegar seu caso, você planejar e mandar para fazer toda essa parte de imagem com eles. Eles não têm a obrigação de planejar seu caso. Eu estou falando isso porque eu converso com vários radiologistas que princípios básicos que o implantodontista, o protesista tem que ter, não tem, acaba mandando para fazer o planejamento o radiologista. Não é assim. É importantíssimo isso aí, falar. Importantíssimo. Olha aqui, por exemplo, Alex, ó, olha a chave de oclusão desse paciente. Perfeito. Então, até isso é preciso pensar. Então, a verdade, o papel, né, hoje dos training centers, das clínicas de radiologia, é fornecer para vocês todas as ferramentas. E aí você fala, ok, tá bom. Então, aqui eu já vou chamar a atenção para um detalhe que eu vou falar lá na frente. Que é o seguinte, eu não vejo sentido também em você escanear só o superior. Por exemplo, nesse planejamento. Então, um elemento unitário, só o superior, escaneia só o superior. Para quê, gente? Economia de palito de fósforo. Não é. Primeiro, escaneamento não é radiação X. Então, eu não estou expondo meu paciente a nenhuma radiação ionizante, né? Então, pelo contrário, vocês viram como é um dispositivo tranquilo, o paciente aceita. Então, vamos escanear a oclusão do paciente para que eu tenha mais informações e assim eu faça um planejamento mais coerente com o meu paciente. Então, eu costumo orientar exatamente os meus alunos, os meus, né, colegas, que escaneiem o arco em planejamento e o seu antagonista, para que a gente tenha essa chave de oclusão aí feita e estudada também, tá? Então, o unitário é muito simples, a gente consegue fazer um enceramento virtual muitas vezes. O parcial é esse que eu já trouxe aqui, já tem 2 elementos faltando. Vejam que esse paciente eu botei exatamente de propósito para chamar a atenção, paciente com aparelho. Paciente com aparelho, muito cuidado. Porque, Ida, mas eu travei a movimentação desse aparelho. A gente sabe que não é bem assim, gente, né? Esse dente, ele está com aumento do espaço periodontal, porque ele sofreu movimentação há pouco tempo. Então, não demorem a operar esse paciente. É só isso, tá bom? Então, assim, não demorem. Fez o caso, vamos tentar operar no mesmo mês, né? Um pouquinho mais, mas eu já vi casos, principalmente jogando na pandemia, Alex. O paciente fez todo o planejamento, vamos lá, no mês de julho, em dezembro ele quer operar. Eu estou vendo essa imagem aí. Perfeita. Você estava vendo que tem a perda de volume ali no 22, o vestibular, a hiperplasia gengival na arcada inferior. Lindo, lindo, lindo. Então, tudo isso você está vendo aqui, né? Você viu em casa, até o paciente nem está no seu consultório, né? Digamos assim, causando um pouco mais de agonia no seu dia a dia. Olha a relação com o antagonista, Alex. A previsibilidade se a prótese vai ser cimentada, parafusada. Exatamente. Então, olha aí, tudo isso aqui, né? Você já tem de informações. Então, aqui, perfeito. A gente tem, olha lá, mostrando a relação com as raízes, ó. O seio maxilar, ok, está previsto que vai, né, adentrar a porção apical no seio maxilar, ó. 2 milímetros, até 2 milímetros para entrar tranquilo. Olha a distância, olha aquilo que eu estava te falando, Alex, do verde, né? Do implante. Então, aqui são os 2 milímetros que eu tenho de distância para a rosca. Então, é aquilo que preconizado na literatura. Óbvio que vocês podem também se aproximar mais. Outro vídeo que eu fiz aqui exatamente nesse momento com o Alex. Olha lá, 2 elementos dentários que estão em uma condição parcial. Olha a janela de inspeção, Alex. Muito importante. Então, bem encaixada, ó. Né? Esse paciente tem bracket, tá vendo? Então, e o modelo está encaixando perfeito, mesmo com bracket. A gente pode fazer um alíviozinho. É o que foi feito nesse caso. Isso a gente não consegue moldando analógico. Exato. Porque você não copia os brackets com aquele alginato maldito, né? Ele vai sair rasgando tudo. Então, perceba como, nesse caso aqui, foi uma opção a gente ir com o guia até o final, exatamente porque a gente fez o alívio no bracket. A estabilidade maior, né? Exato. Para que o guia tenha mais estabilidade. Já que eu precisei aliviar pela presença do bracket,
Então, eu vou estender ele para eu ter uma maior estabilidade e uma maior precisão durante o seu trânsito cirúrgico. E é um caso muito limítrofe, porque esse é de incisivos inferiores, né, Alex? O quanto é difícil a gente reabilitar um paciente com incisivos inferiores. É osso bem limítrofe, então a gente tem condições bem, né, difíceis. Esse é um outro paciente onde foi feita a extração dessas unidades dentárias, e aí então não faz guiada? Faz. A gente extrai virtualmente, não precisa extrair o dente do paciente antes. Por que não? Olha também que bacana. O dente ele será o próprio referencial protético. Se você entende que esse dente que está na boca do seu paciente, ele atende às questões estéticas funcionais, ok. Então ele deve ser tomografado e escaneado com os dentes em boca. Então não precisa você se preocupar em extrair. E aí, como é que faz então? Vamos lá. Então o paciente foi tomografado e escaneado com os dentes em boca. Está aqui o software fazendo todo o planejamento, então as medidas, né, espessura, altura, avaliação de... Vejam que é um paciente com uma perda óssea importante nesses dentes, então desenhado toda a melhor posição para esses parafusos de implante, tá lá, e aí vai ser feito exatamente a posteriori a remoção virtual desses dentes para gerar o próprio guia. Então, olha aqui o caso, esse caso da doutora Luísa, que me cedeu, olha lá. O guia foi desenhado como com os dentes extraídos. Por isso que aqui ele se assenta perfeitamente. Então, os dentes foram extraídos virtualmente, o guia desenhado após essa extração, e como ele foi planejado no vídeo, ele foi executado aqui agora. Aqui no momento do trânsito cirúrgico, ela me presenteou exatamente. Então, a gente teve a felicidade, depois de ter essa tomografia do paciente, porque ele precisou fazer outros elementos de implante posteriormente, e a gente percebeu exatamente o que esperávamos, né? Que era a posição precisa desse parafuso de implante. Casos mais extensos de parciais, eu recomendo realmente fazer um enceramento. Vejam que aqui é um caso da faculdade, então feito pelos próprios alunos da graduação. Então, óbvio que é uma condição, né, Alex, eu diria amadora, mas os meninos fizeram ali pó e acrílico, aprendendo a fazer, botou a gutta-percha lá, marcando os dentes, mas para mostrar a vocês que pode ser algo simples, mas que vocês pensem nesse planejamento reverso, pensem no referencial protético que vocês desejam para o paciente. Vejam que é um extremo livre, então o paciente precisa realmente que a gente tenha esse nível de informação. Como é que está esse meu referencial protético? Para que eu consiga dar continuidade à minha guiada. Esse aqui já, um enceramento mais bonitinho que eles fizeram, com cera, no modelinho. E aí o que vai acontecer? Eu vou escanear isso aí, né? A gente vai escanear essa condição para que ela sirva de modelo para o meu planejamento de guiada. Então, olha lá, novamente, dentinho de estoque, uma coisa bem simples também, nada muito elaborado. Pode duplicar a prótese do paciente ou mesmo mandar a própria prótese do paciente. Está satisfatória? Essa condição protética está satisfatória? Ok. Então, normalmente, as clínicas de radiologia colocam lá, veja aqui, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3 marcadores de gutta-percha, 4, 5 marcadores de gutta-percha, para que eu consiga exatamente fazer o casamento que a gente conversou lá no início desse momento aqui com a Alex. Então, aí eu vou conseguir fazer o casamento tanto da minha tomografia quanto da prótese do paciente, porque ela me serve como referencial. Um guia, um referencial. O caso ficou bem lindo, né? Porque é um caso simples, uma prótese simples do paciente, mas que serviu como referencial protético. E aí, ó, como a Alex falou, onde está saindo exatamente o parafuso, se eu vou decidir por cimentada ou parafusada, isso aqui é a minha tomada de decisão, né? É claro que eu posso já previamente informar, olha, eu desejo cimentada, vamos nos esforçar para isso. Se o biológico do paciente, se a condição do paciente permitir, sim, ela sim será planejada, né? Esse aqui também eu gosto muito desse caso, foi feito um enceramento virtual todo, né? Então o paciente tinha um referencial protético, mesmo assim a gente fez um bom enceramento para mostrar que ali a gente tinha um defeito, né? Que merecia receber um outro olhar diferenciado, e vai ser feito no dente 25, tá? Uma inclinação do implante aí para fugir de algum defeito, né? Também. Isso. Olha esse caso, Alex. Então, a raiz do 22 está exatamente na posição planejada proteticamente para o 23. A inclinação do 23, ela estava exatamente atingindo a raiz do 22. A inclinação proteticamente desejada. O que é que a gente faz? Então, virtualmente, a gente já modifica a posição desse 23, já modifica a condição. Então, percebam aí que com um toque, né, a gente vai exatamente fazer essa modificação
Óbvio que agora muda a condição protética, né? Já pensada, mas eu consegui manter o dente do meu paciente em boca. Era um desejo do paciente manter esse dente em boca, e assim foi planejado. Então, a gente faz exatamente o giro, já muda, como eu voltei a falar, né, o meu planejamento protético desse paciente, mas eu já tenho essa informação já para passar para o meu laboratório, já para discutir com o paciente, já para planejar todo o meu caso. Conseguir reabilitar esse paciente, mantendo os dentes como ele queria em boca, com a condição satisfatória de reabilitação para ele. Então, olha lá. Então, esse colega também me cedeu aqui, né, o pós-operatório imediato. Olha que beleza. Né? Esse caso foi sem retalho. Então, de fato, o paciente saiu da cadeira completamente sem sangue ou sem qualquer outro transtorno mais importante. E total. E aí, Ida, total, vamos escanear ou não vamos escanear? Infelizmente, Alex, os nossos scanners ainda não evoluíram, né? Tem até essa recente publicação da própria Trios, prometendo que o Trios virá já com a possibilidade de escanear. Por que ainda não é possível escanear? Porque é tecido mole, né? E tecido mole, a gente acaba perdendo o referencial com muito mais facilidade. Então, mucosa, a gente ainda não está conseguindo, e aí entenda como mucosa assim, ó, fundo de saco, né? Porque tem muita movimentação e eu também acabo perdendo essas nossas informações técnicas. Então, por mais que a Trios venha prometendo, eu ainda não vejo essa condição na realidade. Ele, enfim, sugere algumas técnicas de escaneamento, então a gente ainda tem usado a prótese total do paciente. Ou duplica essa prótese, ou a própria prótese, a gente faz as 5 marcações de Guttapercha, como lá preconizado, né, quando a gente começou muito tempo atrás. Então, a gente tomografa o paciente com a prótese em boca, o seu referencial protético, e faz a tomografia da prótese sozinha também. Ela será a nossa superfície. Então, ela será o STL que a gente usou até agora nos outros casos de planejamento. E aí, aqui também, esse é feito pelos meninos da faculdade, então vejam. Essa mordida de silicona muito importante, porque o paciente vai fazer o exame com essa mordida de silicona em boca, e no dia da cirurgia, vocês vão executar a cirurgia para colocar o guia com a mordida de silicone. Então, exatamente como ele foi tomografado, vocês devem fazer a inserção do guia em boca. Como é que esse guia vai ficar preso, já que ele não tem dente? Com os parafusos de fixação, né? Então, a gente faz os guias de total com os parafusos de fixação. Então, aqui, por exemplo, né, um caso aqui sendo planejado, em condição também de prótese de total. Então, aqui tudo planejado, paciente com enxerto em seio maxilar, todas as medidas, isso tudo vocês recebem para avaliação, né, de todo e qualquer clinic center. Então, tá lá, ó, né, a prótese toda marcada do paciente, e aí vai ser feito o guia para instalação em boca do paciente. Então, vamos fechar aqui, né? Então, assim, para tomografia, eu vou fazer uma cirurgia guiada, eu intenciono fazer uma guiada do dente 11. Você só precisa a tomografia de um sextante, de um segmento, do 11? Não. O ideal é que eu faça total, do arco total, porque é aquilo que a gente falou, né? Para ter mais estabilidade desse guia. Então, o meu guia provavelmente vai de molar a molar. Então, o ideal é que eu realize uma tomografia total, tomografia do arco total. Olha lá, então eu não vou realizar apenas do sextante, eu vou realizar de toda a maxila, ou, se for inferior, de toda a mandíbula, a tomografia. E aí, esse mesmo raciocínio a gente deve ter com o escaneamento, a gente discutiu isso lá, fiz questão de chamar a atenção de vocês para isso. Eu vou fazer do 21, então eu só preciso escanear o arco superior? Não. Vamos escanear o arco inferior também, assim eu tenho exatamente os meus pontos de contato, a minha relação de oclusão com esse, né, dente, para que eu consiga, sim, pensar e planejar mais adequadamente esse caso. Então, o ideal é escanear os 2 arcos, superior e inferior. Aparelho ortodôntico, aquilo que eu trouxe para vocês, muito cuidado. Paciente com aparelho ortodôntico, tenta operar o paciente no mesmo mês, assim, no máximo uns 45 dias. Trava essa movimentação, não deixa mexer, para que a gente consiga um bom encaixe, né, uma alta precisão desses guias. Tá? O tempo, gente, né? Eu dei o exemplo da pandemia, mas foi realmente muito preocupante isso que aconteceu, porque os exames eram feitos, né, num mês e 3 meses depois, 4 meses, ia se tentar fazer a cirurgia do paciente. Não é o ideal.
pacientes com bruxismo, pacientes com qualquer outra alteração, você percebe que há uma pequena movimentação. Então, são guias de alta precisão. Então, se eu não tenho esse encaixe perfeito, eu acabo perdendo todo o trabalho que foi feito com esse paciente. Operar o paciente o mais breve possível. E aí, Alex, aqui é o que eu trouxe para a gente discutir um pouco, né? Então, a chave do sucesso, ela está em você começar. É aquilo que a Alex colocou, né? Eu não tenho scanner, Ieda. Então, vê um colega que tem, ou então vê uma clínica parceira que tenha. Bom, eu vou começar com um caso, posso fazer em parceria com um colega, então, Alex tem mais experiência, eu chamo o Alex para fazer comigo, até que eu tenha a minha própria curva de aprendizado, consiga fazer, né? Sozinho. Eu acredito muito nessa multidisciplinariedade, nessa parceria que a gente tem com colegas, né? Eu acho que o sucesso, ele chega mais rápido para quem tem exatamente a vontade de aprender, a humildade de dizer, faz comigo, vamos fazer junto, liga, como o Alex falou, e conversa, né? Vamos fazer com calma e com alma, né? Com calma, porque não chega a ser o momento. Vai aparecer um caso para vocês fazerem. E com alma, com amor, né? Perfeito. Querendo aprender aquilo ali, né? Como a gente está aqui agora falando disso aqui com tanta vontade. A construção multidisciplinar, né? Então, assim, como a Alex colocou, o radiologista não é o detentor de todo conhecimento, muito pouco até, né? Ele vai poder atuar ali no diagnóstico, né? Toda a relação espacial, da compreensão do que é aquele osso, de tudo isso, mas é preciso que tenha uma equipe por trás disso. É preciso que tenha um radiologista, um implantodontista, um cadista. Porque se vocês têm uma brilhante ideia, por exemplo, de fusionar um guia, como eu vou mostrar aqui, que a Alex já pediu, um guia de osteotomia com implante. É possível? É possível. Se eu tenho um cadista que desenha super bem esses guias, eu posso fazer como eu quiser. Eu posso pedir para ele, olha, não desce tanto não, eu quero meu parafuso de fixação um pouco mais superficial, ou não, eu quero meu parafuso mais alto. O software não fará isso por vocês. É um cadista quem fará. Então, essa construção multidisciplinar, radiologista, implantodontista, protesista, cadista, e aí já vem, Alex, né, esse novo caminho aí para os nossos alunos. Eu vivo falando isso para a graduação. A área de CAD e CAM tem crescido muito. Então, eu tenho hoje um mercado para dentistas cadistas. Olha que realidade que a gente não tinha até pouco tempo. Hoje a gente tem um mercado para dentistas que tenham este potencial de navegar bem no mundo digital e que consiga exatamente isso tudo que a gente está criando aqui agora. Isso é um mundo novo para a gente. É a construção multidisciplinar, é você ter amigos, é estar na faculdade, é estar o curso que você frequenta junto ao seu lado. E aí o que a Alex estava comentando aqui agora. Ó. Ali, Alex, só para chamar a atenção, os parafusos de fixação. Né? Então, esse é um guia de osteotomia. Os guias de prótese total, eles vêm com esses parafusos de fixação, normalmente 2 ou 3. Já aconteceu da gente precisar fazer 4, mas normalmente são 2 ou 3. Aqui tem 3, ó. 1, 2, 3. A única função é estabilizar o guia naquela região, dentro. Exatamente. Como eu não tenho encaixe dentário, eu vou estabilizar. Por isso que é importante a gente fazer com a mordida de silicone, porque foi assim que a prótese dele estava encaixada quando eu fiz o exame. Esse é o meu referencial. Então, normalmente, quando vai o guia de prótese, quando vai o guia de total, a mordida de silicone está junto. Então, a clínica fez essa mordida de silicone. E aí eu trouxe para a gente finalizar, meio que com chave de ouro, aí, esse caso mais complexo, mas para que a gente não limite o nosso pensar. Né? É importante nesse momento aqui que a gente compreendeu o que é que eu preciso, então eu preciso da tomografia, porque eu tenho volume, eu preciso da superfície com escaneamento. O caso, isso, e aí eu estou no universo digital. Mas estar no universo digital me dá infinitas possibilidades. Então, é o pensar de vocês que fará com que a equipe multidisciplinar lhe dê as soluções. Né? Então, esse caso foi planejado para fazer uma osteotomia, esses dentes serão removidos, né, para reabilitar esse paciente. Então, percebam que eu tenho 2 guias aqui. Um primeiro, vou mostrar em detalhes aqui, veja como ele encaixa, a gente vai encaixar primeiro, Alex, esse paciente tem os dentes ainda em posição, então vejam lá, eu estou mostrando em detalhe, ó, as indentações para a gente encaixar o dente do paciente. Então, olhem mais uma vez como é importante o modelo junto, para até que o colega entenda como é que isso vai encaixar mesmo, gente. Olha ali, está encaixando no osso, gente, tá? Abri um retalho aí. Ó, então encaixou, prenda os parafusos de fixação, Alex, né? Uhum. E aí agora eu faço a minha osteotomia.
liberando raízes e tudo mais, para vir o segundo guia. Eu corto essas hastes aí agora, depois que eu tiver tirado, né, feito a osteotomia, olha lá. Então, vamos aqui acompanhar o paciente em boca. Aqui eu tenho o guia de osteotomia encaixado, veja que encaixado nos dentes, retalho aberto. Vejam que guiada não necessariamente é uma cirurgia sem sangue, né? Não necessariamente é uma cirurgia fechada. Então, tem o retalho aberto. Pronto, fazendo agora a osteotomia, a gente tira essas hastes e aí encaixamos essa segunda peça, que é exatamente a posição dos parafusos de implante. Perfeito. E aí me indica até onde eu vou fazer a osteotomia, né, Ieda? Aqui, exatamente, Alex, tá vendo? Então aqui agora a gente já regularizou todo o rebordo por esse guia aqui. Então ele encaixou no dente primeiramente para que eu fizesse o meu encaixe com os parafusos de fixação. Encaixei, ó, corto essas hastes. Ó, gente, esse é um tipo, tá certo? De guia de osteotomia, tem outros. Tem outros até, depende da situação do paciente. Esse é o mais comum, eu diria. Então, aqui, ó, nesse limite aqui, exatamente, a gente tem para fazer a osteoplastia, tá? Desse rebordo, regularizar esse rebordo. E aí eu encaixo com ímãs, ó, Alex, isso aqui são ímãs. Então, ele encaixa perfeitamente para que aqui a gente proceda às fresagens. Então, acho que eu trouxe aqui ilustrado lá. Então, olha aqui, o guia vai encaixar, né? E aí eu finalizo exatamente, né, puxando para minha sardinha, né, Alex? Então, quando a imagem diagnóstica tem encontros no ambiente virtual, uma infinidade de possibilidades acontece para a gente. Você já tem o seu paciente no mundo virtual. Daí agora, ó, é vocês elaborarem, né, pensarem, planejarem qual a melhor solução para o seu paciente. E o universo digital está aí à disposição para que vocês consigam finalizar os casos. Então, eu costumo dizer que muita coisa aí na cabeça, e agora, Ieda, o que é que eu faço, né? Vou estudar mais, vou inovar, eu vou para o diagnóstico, o que é que eu faço? Eu vou para um planning center, qual que é o meu próximo passo? Eu diria o seguinte, que não é uma questão de ou, o que é que eu vou fazer? Qual a escolha, né? Não é uma questão de ou, e sim de ir. Então, é uma questão de você unir tudo isso. Então, eu tenho diagnóstico através da minha tomografia, eu tenho a inovação, porque eu vou pensar, eu vou discutir com o meu professor, eu vou discutir com o meu colega, eu vou conversar com o Alex, para que ele conhece, para que ele sabe, eu vou botar na minha clínica, vou sim fazer cursos para me atualizar, vou começar a entender melhor como é que funciona, vou começar a trabalhar com um planning center para que eu tenha essas soluções mais rápidas. Depois eu posso eu mesmo conhecer os softwares e fazer as minhas soluções, mas por enquanto... Então, na verdade, é você unir tudo isso, né, dentro da sua cabeça e conseguir, de fato, né, um planejamento ideal para o seu paciente. Eu acho que, no fundo, é isso, né, Alex, que a gente busca, é o sucesso. E o sucesso, ele necessariamente passa pelo planejamento. Perfeito, então, perfeito, né? perfeito, perfeito. Vamos gastar tempo com o planejamento. Não vamos gastar tempo com o paciente durante o plano cirúrgico, não vamos gastar tempo depois. Vamos gastar tempo no planejamento. Vamos conhecer essas ferramentas, vamos colocar elas em prática. E aí eu acho que vai dar tudo certo. Queria agradecer, Ieda, pela oportunidade. É uma pessoa altamente simpática, prestativa. Você liga, ela fala com o maior amor, carinho. A gente não conversou muito pessoalmente, mas por telefone a gente conversa bastante. E ela faz parte de uma equipe lá na UFBA, uma equipe maravilhosa. Eu não tenho que falar de ninguém da equipe. Eu gostaria muito de agradecer sua disponibilidade, viu, Ieda? Realmente você passou de uma forma bem simples, foi uma verdadeira aula que você passou para esses alunos aqui que estão assistindo nosso canal. Obrigadão. Ô, Alex, eu que agradeço, e assim, estar com você me faz aprender mais ainda, e quando a gente faz as coisas com amor, né, você que gosta tanto da odontologia, da profissão, é uma troca mútua, meu amigo. Obrigada por esse momento, viu? Obrigadão mesmo. Espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo e compartilhe. Obrigadão. Tchau, tchau.